pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recuperação de solos para restauração florestal. Uma das fases mais importantes aí dentro do processo de restauração é o diagnóstico das condições do solo. Tá? Então, inicialmente, o que a gente tem que fazer é uma análise de solo, essa análise tanto química quanto física do solo, para a gente perceber algumas características que vão influenciar diretamente no desenvolvimento da floresta. Tá? Então, o que a gente faz usualmente é uma amostragem de solo. Essa amostragem de solo ela vai dar as características físico-químicas, tanto de nutrientes, né, os nutrientes que estão disponíveis naquele solo ou que estão faltando naquele solo, né, a parte física do solo também, de granulação desse solo, que às vezes é importante para definir um determinado tipo de adubo ou outro, e também as condições de compactação desse solo. Então hoje nós vamos mostrar como isso é feito no campo, até chegar nos resultados que a gente precisa para poder chegar nas conclusões aí de quantidades de adubo, de quantidades de fertilizantes que a gente vai estar distribuindo dentro do nosso processo de restauração. Muitas vezes as pessoas não dão tanta importância a esse diagnóstico de solo e o resultado final também não é tão bom quanto esperado. Então, quando a gente analisa esse resultado, o porquê que a floresta não desenvolveu, a gente vai perceber que houve problemas de compactação de solo ou de falta de nutriente. Então, muitas vezes, essa falta de nutriente, ela se manifesta nas folhas das espécies. Então, a gente vê algumas folhas mal nutridas, né, com manchas amareladas, avermelhadas. Né? Isso é evidente que existe uma falta de nutrientes que deve ser complementada antes do plantio das mudas, porque posteriormente a isso, aí a muda já teve um problema de desenvolvimento e ela acabou não crescendo com a rapidez que a gente gostaria. Bom pessoal, então para a gente descobrir os atributos físicos e químicos do solo, para a gente fazer uma adubação adequada, a gente tem que fazer a coleta de solo. Né? Ela pode ser feita com qualquer equipamento, um enxadão, uma enxada, mas o equipamento mais apropriado é o trado. É o trado porque ele consegue fazer a coleta em diferentes profundidades sem contaminar a amostra. Então a gente faz uma primeira coleta de 0 a 20, como vocês estão vendo nas imagens, e depois de 20 a 40 até essa marca, que a gente pode analisar os atributos não só da superfície, mas também em profundidade, que são importantes para o desenvolvimento da muda quando a gente fizer o plantio. Bom pessoal, mais uma parte importante então para essa análise de solo é como definir como vai ser feita a coleta desse solo. É bom saber que quando você faz a coleta de um só ponto, você não tem a representatividade do que você tem na sua área inteira de nutrientes. Então, a gente costuma fazer uma análise, uma amostragem composta. Como que a gente faz? A gente pega a nossa área, divide em alguns setores ou glebas com a mesma quantidade de área e a gente faz de 10 a 15 subamostras para juntar e fazer uma única análise composta para encaminhar para o laboratório. Dessa forma, você vai ter a definição daquele setor inteiro do que tem de nutriente para correção e para adubação. E para definir como que vai ser feita essa coleta, a gente faz de acordo com a homogeneidade do solo. E isso vai variar de acordo com o relevo, que pode mudar a estrutura do solo ou até mesmo os nutrientes. E também o histórico de uso e ocupação do solo. Se tinha alguma cultura agrícola, se era uma área abandonada, que pode também alterar bastante como está de nutriente dentro desse solo. Bom pessoal, então depois de definidas as glebas com base no relevo e no uso e ocupação do solo, a gente faz a coleta das subamostras e junta tudo em um balde. Né? Então a gente faz a mistura dessas subamostras, né? Todas no mesmo local. E para a gente ter a representatividade geral dessa gleba, a gente faz a mistura bem e coloca num saquinho para ser a nossa amostra composta. Então a gente pega esse saquinho de amostra e coloca uma certa quantidade da mistura que a gente fez coletando os pontos ao longo da gleba inteira. Bom, essa quantidade já é o suficiente para o laboratório fazer a análise, então a gente já destaca e fecha. Pronto, aqui já temos uma amostra pronta para levar para análise. Pessoal, esse aqui é um outro equipamento chamado penetrômetro e ele serve para a gente medir a compactação do solo. Então nós vamos medir a intensidade de compactação e aonde essa compactação ela está
dentro do solo. Então é uma barra, ela tem aqui 50 centímetros de comprimento, ela é toda graduada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa barra em cima aqui do solo, tá? E a gente tem esse peso que a gente vai soltando de uma altura conhecida, tá? Esse movimento, tá? E com isso a gente vai ter a penetração dessa barra dentro do solo. Nós vamos medindo aqui o quanto está penetrando, dependendo da quantidade de batidas também, e isso a gente vai colocando isso numa tabela, levamos isso para um programa no computador, e ele vai me mostrar dentro das profundidades, né, que nós estamos estudando, qual é o nível de compactação. Então com esse equipamento aqui eu consigo definir qual é a melhor operação e qual o melhor equipamento para eu poder romper essas camadas de compactação no solo. Pode ser que sua camada de compactação seja dentro de 10, 20 centímetros, ou pode ser que ela chegue até 50, 60, 70 centímetros. Dependendo de um ou outro, você pode trabalhar com um enxadão, uma cavadeira, ou ter que entrar com um subsolador ou uma motocoveadeira para romper essa compactação no solo. Da mesma forma que a gente faz análise de solo para nutriente, nós usamos o mesmo tipo de amostragem, ou seja, nós separamos a área a ser recuperada por setores homogêneos, né? E também fazemos de 10 a 15 amostragens, né, por setor, para que a gente consiga definir um perfil médio do solo, tá? Então, se a gente fizer apenas uma amostragem, isso não vai representar toda a compactação da área. Então nós tiramos a média dentro de 10 a 15 amostragens por setor de restauração. Com a chegada dos resultados vindos do laboratório, nós vamos comparar os parâmetros de nutrientes existentes no solo com os parâmetros da literatura. Então aqui na Bioflora a gente usa esse livro, que é a Restauração Ecológica de Ecossistemas Naturais, onde tem um capítulo escrito pelo professor Leonardo, especialista em fertilização florestal na Exalc, e aonde ele define a necessidade de fertilização de cada um dos nutrientes. Então é importante a gente ressaltar que nós analisamos não só os macronutrientes, né, por exemplo, fósforo, nitrogênio, potássio, mas também os micronutrientes, que também são muito importantes. Todos eles têm sua importância. Então, o que a gente precisa fazer é comparar um a um com o que a literatura nos fornece para definir se realmente nós temos que colocar esse nutriente no campo ou não. Caso falte algum deles, essa planta não vai se desenvolver normalmente. Alguns nutrientes são muito importantes, por exemplo, para a definição da necessidade de calagem. O cálcio e o magnésio são eles. Dentro desses dois parâmetros, o que a gente faz é somar, né, a medida em termos de milimol por decímetro cúbico, e se essa soma ultrapassar o número de 15, a gente não tem a necessidade de fazer a calagem. Bom, então esse é um exemplo de uma análise que a gente recebeu do laboratório. Então aqui o que a gente faz, a gente lista os atributos do solo que vem da análise, né? Então aqui tem cada informação de quanto a gente tem de cada nutriente no nosso solo, e aí com base naquela tabela de recomendação, a gente chega numa quantidade por hectare de cada nutriente que a gente vai precisar no nosso solo. Bom, então em cima dessa necessidade de cada nutriente que a gente identifica com base na análise do solo, a gente vai selecionar um tipo de adubo, ou um adubo que a gente já tem, um adubo que a gente veja que tem uma proporção legal. No caso aqui a gente usou o 6:36, né, que ele tem 6% de nitrogênio, 30 de fósforo e 6 de potássio, e a gente conseguiu bater todas as nossas necessidades usando 126 kg desse adubo por hectare, ou 165 gramas por muda. Então aí o adubo, dependendo do tipo que você quer usar, ou que você já tem, a gente seleciona e faz uma regrinha de 3 para adequar essas quantidades e fornecer os nutrientes que nossa planta precisa. Bom pessoal, então se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscreverem, lá vocês podem ter acesso a todos os nossos conteúdos, e também de dar um curtir na nossa página lá no Facebook, Viveiro Bioflora. E qualquer dúvida que ficou aí de algum nutriente, de algum procedimento, entre em contato com a gente que a gente vai estar atendendo vocês. Obrigado.